Se você tiver uma doença que esteja te causando um sofrimento muito intenso, você pode antecipar a sua morte, ou seja, abreviar a sua vida aqui no Brasil? Nós estamos todos nos deparando com a notícia de uma brasileira que ela está fazendo uma vaquinha para que ela possa ir até a Suíça ser submetida ao procedimento da eutanásia, que é um procedimento onde há, né, de forma intencional, é provocado a morte com o objetivo de melhorar o sofrimento. Então essa paciente, né, essa brasileira, ela sofre de uma doença que é muito dolorosa, que é a neuralgia do trigêmeo, de difícil controle, e ela hoje está, né, tentando seguir por essa via mais extrema para que ela consiga amenizar o sofrimento dela. Como falei para vocês, ela está indo para a Suíça, porque no Brasil essa prática ela é ilegal. Então no Brasil a eutanásia ela é considerada um crime semelhante ao homicídio. Vamos falar sobre esse tema, entender os temas que envolvem a morte aqui no nosso país. Então, a gente vai falar sobre a morte normal e tanto quanto antecipar e quanto prolongar a morte podem trazer danos e também são considerados ou ilegal ou uma prática antiética aqui no nosso país. Meu nome é Maite Dadal, eu sou médica de família e comunidade, fiz pós-graduação em cuidados paliativos e eu trabalhei por muitos anos com pacientes domiciliados que tinham doenças ameaçadoras à vida, tinham grande sofrimento e acompanhei muitos óbitos, muitas mortes em casa, mortes no hospital, por conta, né, do fluxo natural dessas doenças. E também já fui professora de cursos preparatórios de revalida e de residência, em que eu ensinava esses termos da bioética que eu vou ensinar para vocês. E diante das notícias dessa moça, eu vi um momento muito oportuno de poder trazer esses temas, né, para o conhecimento geral, porque eu acho muito importante a gente entender que a morte ela é um processo natural, que existe como, né, a gente tentar evitá-la e tentar tornar um processo mais ameno, mas que prolongá-la, mas também antecipá-la pode não ser a melhor opção. Então, aqui eu vou trazer primeiro os termos da bioética, depois no fim eu vou trazer a minha opinião. E se você discordar da minha opinião, tá tudo bem, só coloque aqui o seu comentário de forma ética e respeitosa para que a gente possa promover uma discussão ética sobre esse tema. Lembrando que a morte ela é algo que está permeada por leis, questões culturais, questões religiosas, questões sociais, então é bem provável que eu tenha uma percepção diferente da sua por conta da minha criação cultural, religiosa, enfim. Então, primeiro eu vou ser bem imparcial, trazer questões científicas e médicas, e depois eu vou trazer a minha opinião como Maitê pessoa, ok? Então vamos lá. Primeiro vocês têm que entender que existe, né, a morte natural em que todos nós iremos morrer, infelizmente. Então, é uma única certeza que você tem na vida é que você em algum momento vai, né, terminar a sua vida, né? A sua vida será terminada. Independente da sua idade, do seu gênero, do seu trabalho, da sua cor, independente de tudo, em algum momento, tanto eu quanto você que está me assistindo, nós iremos morrer. E a gente espera, eu espero do fundo do meu coração que essa morte ela seja uma morte seguindo a ortotanásia, ou seja, o fluxo natural da morte, o fluxo da vida, que isso não seja de uma forma antiética, que não nos cause tanto sofrimento, que a gente possa amenizar na medida do possível, mas que a gente não fique nos prolongando ad eternum, conectado a diversas máquinas que não vai nos trazer nenhum benefício. Então, agora, para trazer exemplos para vocês, basta pensar nas pessoas que vocês viram morrendo aí por doenças naturais, conhecidos, avós, pensem no último enterro que você foi, e talvez a ortotanásia fique um pouco clara aqui no nosso país, que é a pessoa morrer de forma natural, pode ser por uma doença, trauma, enfim, aí tem diversas possibilidades de causa, ok? Mas a ortotanásia, esse é o termo da bioética que a gente utiliza para dizer que a morte seguiu um fluxo natural. Agora eu vou explicar a distanásia para vocês. E a distanásia, ela é considerada uma prática antiética do ponto de vista médico e também de outros profissionais da saúde. E a distanásia consiste no prolongamento da vida. Mas, Maite, como assim? É claro que é sempre melhor quando eu tenho uma doença, todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a equipe como um todo de saúde, tentar tudo o que for possível para manter esse paciente vivo. Mas manter um corpo vivo é diferente de manter um paciente vivo e de manter um paciente bem. Então prestem muita atenção para vocês não compreenderem de forma equivocada esse termo, tá? Porque tem muitas pessoas que entendem de forma equivocada. Mas tem diversos problemas de saúde e que podem ter as suas complicações normais, que são esperadas da doença, e que hoje, por conta da tecnologia, a gente pode tentar substituir praticamente o corpo da pessoa. Mas essas pessoas, elas não vão conseguir serem desconectadas desses aparelhos. Eu não estou causando nenhum, não estou amenizando nenhum sofrimento desse paciente. Pelo contrário, eu estou prolongando algo, né, que não vai trazer nenhum benefício para o paciente ou nenhum benefício
para os seus familiares. Então, vou trazer um exemplo bem claro para vocês entenderem. Então, supondo que eu tenha um paciente que eu estou acompanhando que ele tem uma demência avançada e ele já é um paciente que já está acamado, já não reconhece as pessoas e ele está apresentando, né, conforme esperado pelo fluxo, né, pela história natural da doença dele, complicações corporais, sistêmicas. Então os rins já estão falhando, já não está mais conseguindo respirar de forma adequada. Caso eu venha internar esse paciente e colocá-lo numa máquina de hemodiálise, de respiração artificial, eu não vou estar, né, eu vou estar prolongando a vida dele, posso estar prolongando o sofrimento, e esse paciente, ele já é um paciente que já estava no seu processo natural de morte, eu fui lá tentar interromper. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Supondo que eu, Maitê, uma pessoa jovem, eu sofri um trauma e eu também estou apresentando, né, falências de alguns órgãos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma doença crônica ameaçadora à vida. Eu tenho uma doença ameaçadora à vida que é o trauma. Então, se eu ficar internada, conectada a máquinas de respiração, máquinas de rins, enquanto o meu corpo se recupera, essas máquinas poderão ser desligadas em algum momento e eu vou poder ficar bem. E essa é a diferença entre um tratamento médico e a diferença de uma distanásia. Então, quando não há nenhum benefício para esse paciente, e trazendo benefício de uma forma mais pragmática mesmo, pensando na sobrevida, pensando na qualidade de vida desse paciente, a gente não vai conseguir trazer nenhuma melhora, a gente está fazendo uma prática de distanásia. Um outro exemplo, supondo que um paciente tem um câncer, que é um câncer que já está espalhado pelo corpo, e esse câncer já está causando falência intestinal, falência cerebral, falência dos rins. Caso esse paciente vá para o hospital e seja submetido a vários procedimentos invasivos para tentar simplesmente mantê-lo vivo, nós estamos também praticando a distanásia, porque eu não estou trazendo nenhum benefício para esse paciente. Eu estou simplesmente tentando manter o corpo dele vivo a qualquer custo, mas esse paciente ele não vai ter benefícios dessas intervenções. Tá fazendo sentido para vocês? Então já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu tô sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês, ativa o sininho que tem vídeo 2 vezes por semana, vídeos novos que vocês sugerem os temas e vídeos extremamente interessantes aí do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de educação e saúde e com uma linguagem bem clara de se entender. Então agora você já entende o que é a ortotanásia, você já entende o que é a distanásia e agora a gente vai falar que é a eutanásia, que é o oposto da distanásia, é eu abreviar a vida, é eu antecipar a morte. Então a gente falou que a distanásia é você ficar empurrando, tentando empurrar essa morte o máximo possível, sem que traga benefícios para o paciente, precisa dessa diferenciação, ok? E a eutanásia é você antecipar a vida dessa pessoa. Então no Brasil nós temos, né, contra a lei, isso não é possível de ser feito. E existe também a eutanásia, que é o paciente ser submetido a procedimentos letais, e também existe o suicídio assistido, que é um médico, um profissional, prescrever medidas letais para que o paciente mesmo realize. Então, existem países, inclusive, que também é permitido não só a eutanásia, quanto o suicídio assistido, que o paciente, enfim, ele mesmo vai ingerir substâncias que são letais para que ele possa, né, com o mesmo objetivo da eutanásia, pôr um fim na sua vida para abreviar o sofrimento, ok? Então, a eutanásia é o que essa moça está buscando, né, uma viagem para a Suíça para que lá ela possa ser submetida a esse procedimento que hoje é considerado crime no Brasil. Talvez você esteja pensando que você já teve algum pet e você propôs, né, com esse veterinário para amenizar o sofrimento, a eutanásia. Então, no Brasil é permitido com pets, então animais de estimação. O veterinário ele pode, né, diante de um cenário de muito sofrimento do bichinho, né, do pet, pode fazer a eutanásia. Mas com seres humanos isso não pode ser feito. Então, entendendo esses termos da bioética, agora vamos falar um pouco, destrinchar um pouco sobre o que existe por trás da distanásia e da ortotanásia. Então, gente, a medicina ela tem evoluído muito e talvez estou trazendo agora a minha opinião, estejamos perdendo o controle aí de até onde pode ser a nossa intervenção. E cada vez mais eu acho que esse vai ser um dilema, porque de fato cada vez mais vão surgir novas tecnologias, tanto para a gente antecipar quanto para a gente prolongar uma vida. E eu tenho, né, vivências culturais e vivências religiosas na qual eu acredito que a morte ela é um processo de passagem, ela é um processo
que existe uma decisão divina por trás. É lógico que existem doenças, existem várias coisas associadas a isso, mas eu acredito que o adoecimento e a morte, ela faz faz parte, né, de algo muito maior, de um conjunto maior. Essa é a minha opinião. Eu, Maitê, como médica, já atendi diversos pacientes com extremo sofrimento. E existem diversas medidas para que a gente tente amenizar esse sofrimento. Então, quando eu vejo, agora falando minha opinião de novo, quando eu vejo uma mulher nessa situação, eu fico me questionando: será que está sendo feita todas as medidas para de fato amenizar o sofrimento dessa pessoa? Para que ela não pense, né, em terminar a própria vida como uma forma de tratamento? Será que ela está sendo submetida a tratamentos analgésicos de forma adequada, a tratamentos de conforto? Será que existem essas medidas? Será que elas estão sendo propostas? Porque eu lidei com muitos casos aí, trazendo também a minha experiência pessoal e também a minha opinião, que houve, né, um sofrimento muito grande que foi amenizado e trouxemos uma certa qualidade de vida para o paciente até o momento da morte natural, até o momento dessa ortotanásia. Então, quando eu vejo esse tipo de situação, eu confesso que eu fico muito triste, porque eu imagino que a pessoa deve estar sofrendo tanto, mas aí eu fico triste também de pensar: será que essa pessoa está tendo acesso a cuidados paliativos de forma adequada? Está tendo acesso a um tratamento? Lembrando que sim, tem sofrimentos que não vão ser possíveis de serem amenizados, mas tem muitos sofrimentos que sim. Então, quando eu, Maite, vejo essa situação, é essa a minha opinião como pessoa. Eu acho que tanto a distanásia quanto a eutanásia são situações, enfim, que não estão ao nosso alcance decidir, né, quando alguém vai morrer antes ou depois. Lógico que quem decide pela eutanásia é a própria pessoa, e o profissional de saúde simplesmente executa. Mas, ao mesmo tempo, eu também me sentiria, por exemplo, teria aquela objeção de consciência, não conseguiria participar caso isso fosse uma lei no Brasil e fosse possível, tá? E essa minha opinião, inclusive, ela também se aplica aos meus pets. Então, eu já tive diversos pets, né? Eu sou mãe de vários pets, que nós fizemos um esquema de cuidados paliativos para o paciente, né, para o pet poder ter conforto e poder adoecer no momento normal, no momento esperado. Então, há muito tempo atrás, nós já tivemos pets que nós fizemos eutanásia, mas hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, com as crenças que eu tenho, e também acredito que essas crenças se aplicam aos pets, de que tudo irá acontecer num certo momento, eu hoje também tenho recursos, né, e eu tenho acesso a um veterinário que pode prescrever essas medidas de conforto para esses pets, para que haja, né, uma morte de uma forma natural e também haja uma morte com menos sofrimento. Então, gente, se você concorda, não concorda, comenta aqui, vamos falar sobre esse tema, desenvolver um discurso respeitoso. Lembrando que a gente está falando aqui de morte, de dor, de sofrimento, nunca é um tema fácil de conversar. E também lembrando que eu deixei a minha opinião e também alguns termos técnicos, né, que indiferem da minha opinião, e só no fim eu trouxe a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fica aqui no canal que tem sempre conteúdo para vocês. Obrigada pela atenção.